E aí, galera do nono ano, vamos hoje corrigir a última atividade enviada para vocês, que foi a atividade com questões mistas, questões objetivas e questões discursivas. A primeira questão traz uma imagem que é o quadro A Guernica, de Pablo Picasso. Ok? E aí, resultado, traz o quadro e dois textos, dois pequenos textos. O primeiro vai falar: a Europa já não é a liberdade e a paz, mas a violência e a guerra. Durante a ocupação alemã de Paris, alguns críticos alemães que viram lhe falar de Guernica, Picasso responderá com amargura: não fui eu que a fiz, fizeram vocês. Certo? É uma resposta de Pablo Picasso às críticas que os alemães fazem ao quadro que ele pinta sobre a invasão da cidade de Guernica e o que eles fizeram durante essa ocupação. É uma resposta à crítica dos alemães. Já no segundo texto, traz o seguinte: quase todos os espanhóis pensavam na sua guerra civil em termos nacionais, enquanto quase todos nós, por nosso lado, pensávamos em termos internacionais. Tínhamos ambos razão. Correspondente do The New York Times, a Guerra Civil Espanhola. Metade da Espanha morreu. Uma revelação da Guerra Civil Espanhola. Ok? Aí está. Aí está o texto, ok? Primeira coisa que vocês devem fazer: se atentar ao enunciado. O enunciado da questão A pede o seguinte: explique como ocorreu essa guerra e seus resultados, ok? A guerra que ele está pedindo para você explicar aí é a Guerra Civil Espanhola, tranquilo? É o que ele está pedindo aqui, ó. Vamos ver aqui nesse enunciado que está dizendo: a Guerra Civil Espanhola resultou do acirramento de tensões internas, mas acabou por transformar-se em um conflito internacional de grandes proporções, a ponto de ser por muitos considerado como a primeira etapa da Segunda Guerra Mundial. Então você vai falar sobre a Guerra Civil Espanhola. Você vai explicar o que foi essa guerra, ok? Na letra B, apresente um argumento que permita afirmar ter sido a Guerra Civil Espanhola uma espécie de antecipação da Segunda Guerra Mundial. Você vai apresentar um argumento que permita afirmar ter sido a Guerra Civil, ok? Uma antecipação da Segunda Guerra. Você vai buscar um elemento lá, ok? E o elemento eu já sei qual é. Se você trouxer o elemento, qual é o elemento? O elemento que traz essa característica que faz a gente pensar que é uma antecipação da Segunda Guerra Mundial é que você vai encontrar lutando de um lado contra as tropas, no caso rebeldes, que eram contra os republicanos, né? E vou dizer assim, republicanos entre aspas, né? Você vai colocar os nacionalistas, ok? E os que eram a favor de franquismo, né? Então você vai ter o seguinte: o argumento é que de um lado, lutando ao lado dos grupos que eram contra Franco, a favor do socialismo na Espanha e outras coisas mais, você vai ter um exército internacional de voluntários. Por outro lado, você vai ter a presença das principais forças totalitárias daquele momento, são tropas italianas e tropas alemãs. Então a presença da Itália e da Alemanha nessa guerra já demonstra que era uma antecipação da Segunda Guerra Mundial, do que iria acontecer. Forças totalitárias contra grupos mistos, formados do outro lado, né, na Espanha, formado por socialistas, comunistas, republicanos, democratas, enfim, era um grupo muito misto, liberais, enfim. Então esse é o elemento que você pode colocar na questão B,
E na questão C, ou desculpe, na questão A, você vai explicar como ocorreu. Essa explicação é basicamente uma pequena narrativa, ok? E uma coisa, eu quero fazer aqui uma pequena observação que eu não fiz. A Guernica é uma pequena cidade espanhola que foi destruída durante a Guerra Civil Espanhola, que teve a participação de tropas alemãs e tropas italianas, ok? Não é não foi um evento que aconteceu nem na Primeira nem na Segunda Guerra Mundial. Aconteceu durante a Guerra Civil Espanhola. E aí, resultado, a cidade de Guernica ela foi destruída por tropas alemãs e espanholas durante esse evento na Espanha, e que teve resultados, consequências que vão refletir na Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Então vamos para a próxima questão, que é a questão 2. Na questão 2, está dizendo aqui, após a Primeira Guerra Mundial, vários países europeus enfrentaram uma séria crise econômica e política. Nesse quadro de estabilidade, observamos o fortalecimento das ideologias totalitárias, como o nazismo e o fascismo. Mediante tal contexto, letra A, aponte 4 pontos fundamentais que caracterizam os regimes nazifascistas. Nesse caso, os pontos que caracterizam o nazifascismo no caso, corporativismo, que é a integração dos sindicatos ao Estado totalitário, partido único, militarismo e culto ao líder, ok? Se você quiser colocar também perseguição a grupos étnicos, ok? Perseguição aos judeus, tudo isso é aceitável. Então vamos lá: culto ao líder, militarismo, ok? Partido único, corporativismo, opressão. O que mais? Alta concentração do poder do Estado, perseguição a etnias, deixa eu ver o que mais, perseguição a comunistas. Essas são as características fundamentais que caracterizam um movimento totalitário ou nazifascista, ok? Terceiro, descreva em linhas gerais o contexto que favoreceu o aparecimento do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Primeiro ponto, na Alemanha foi o revanchismo alimentado pelos grupos totalitários devido ao chamado o Tratado de Versalhes, que vai responsabilizar, culpar a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial, e isso vai ser um erro, porque vai expoliar, vai explorar, destruir praticamente aquele país economicamente. A crise de 29 é um outro fator, certo? A crise dos governos liberais, a crise dos governos liberais democráticos, e também os chamados grupos, os governos socialistas. Enfim, são vários os elementos que vão facilitar, que vão favorecer para o desenvolvimento do nazifascismo, ok? Um dos elementos, vamos repassar esses elementos que vai favorecer o aparecimento do nazifascismo. Vamos lá: o Tratado de Versalhes, a crise de 29, a falência das democracias liberais ou, no caso, socialistas, beleza? A alta miséria, o empobrecimento da população, a expoliação e vários dos outros efeitos provocados pelo Tratado de Versalhes. Tranquilo? Vamos aqui ao quarto. O período entre as duas guerras mundiais, 1919 e 1939, foi marcado por, veja só, o período entre as duas guerras mundiais, 1919 a 39, foi marcado por, vamos lá, a crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia e disputas ideológicas entre o fascismo e o comunismo. Vamos separar isso aqui, que na falta de uma melhor, essa será a questão que a gente deve marcar, a letra A, beleza? Vamos à letra B.
o sucesso do capitalismo, do liberalismo e da democracia, a existência fraterna entre fascismo e comunismo. O erro: primeiro, não havia uma coexistência fraterna entre fascismo e comunismo. Era um água e óleo. Primeiro erro, não pode ser a letra B. C, estagnação das economias socialistas. A economia socialista naquele momento, que é o modelo para as outras, é a economia soviética. Então, não há estagnação da economia socialista. E capitalista também não há estagnação. E a aliança dos Estados Unidos e a União Soviética também não havia essa aliança de primeira. Vai haver um acordo entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, mas logo depois o final da Segunda Guerra Mundial acontece a bipolarização, né? Para deter o avanço fascista na Europa. Ok? O erro maior está em estagnação das economias socialistas. Não pode ser a C. Letra D, prosperidade das economias capitalistas e socialistas e o aparecimento da Guerra Fria entre os Estados Unidos. Isso só depois da Segunda Guerra Mundial, não entre o período entre guerras. E letra E, a crise de 29 ocorrida no Japão. Não ocorreu no Japão, foi nos Estados Unidos. Beleza? Então a letra correta é a letra A. Na quinta questão, a gente vai ver aqui: o nazismo e o fascismo surgiram, letra A, do desenvolvimento de partidos nacionalistas com pregações em favor de um executivo forte e totalitário com o objetivo de solucionar crises generalizadas diante da desorganização após a Primeira Guerra Mundial. Separemos a letra A também, porque está muito completinha, beleza? E todos os elementos apresentados são coerentes. Letra B, a esperança de conseguir estabilidade na união das doutrinas liberais. Não. O nazismo e o totalitarismo não são a favor do liberalismo, nem de tendências individualistas. Lembre-se do slogan de Mussolini: nada contra o Estado, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Letra C, com a instituição do parlamentarismo da Itália e na Alemanha, agregando partidos populares. Também não. Com o enfraquecimento da alta burguesia e o apoio do governo às camadas lideradas pelos sindicatos e socialistas. Também não. Socialismo e sindicalismo não combinam com o nazismo, apesar de o nazismo e o fascismo eles pregarem, no caso, o cooperativismo. Só que esse cooperativismo, onde pegaram os sindicatos e tornaram elementos dentro do Estado, foi algo opressivo, radical. E letra E, do coletivismo pregado pelos marxistas. Nunca. Então, a alternativa correta, letra A. Beleza? É a resposta correta. 6. No conjunto das ideologias e práticas empreendidas pelos regimes nazifascistas, consolidados no período entre guerras, identificamos características próprias do modelo fascista implantado na Itália. Dentre essas características, destacamos o corporativismo, que pregava a perseguição racista a minorias étnicas, religiosas e o antissemitismo. Não, está falando de corporativismo. Implantação imediata de um sistema econômico comunista. Não. A limitação do autoritarismo político dos líderes fascistas. Jamais. Integração das organizações sindicais com o governo do Estado fascista. Sim. Letra D é a questão correta. E letra E, restrição da ação militar. Nunca. Lembre-se que o nazifascismo ele é marcado pelo militarismo. Durante o período de 1936, na Alemanha se contabilizava de que de cada 10 cidadãos do sexo masculino na Alemanha, 7 eram integrantes do exército. Então existia um militarismo acentuado, exacerbado. Beleza? Vamos para a sétima questão. Na sétima questão diz: leia o texto abaixo e responda as questões. Vamos ler o texto abaixo. Por que a gente tem que ler o texto abaixo? Pura e simplesmente porque o enunciado inicial pede? Não. Porque o enunciado da questão A cita ele. Então esse texto ele é contexto e não pretexto. Entendam isso. Quando o texto for pretexto, você não precisa ler. O enunciado principal não pede a leitura dele. Pede conhecimentos
seus sobre determinada área. O texto é só para você perder tempo, mas nesse caso ele pede sim, o texto se relaciona a qual país, tá vendo? Então, a palavra do duque: a Itália terá seu grande lugar no mundo. Por dizer aqui, ó, a palavra do duque, depois a Itália será seu grande lugar, o texto relaciona-se ao país o quê? A Itália, não é isso? A resposta está aqui, ó, a Itália. Aí, e qual é o período? Ó, terá seu grande lugar no mundo. Se a vitória foi mutilada uma vez, isso não quer dizer que será mutilada outra vez. Se avanço, siga-me. Se retrocedo, mate-me. Se morro, vingue-me. Única fé, o amor da pátria, única vontade, a de tornar grande o povo italiano. O Duque sempre tem razão. Então, ele está perguntando qual é o período? É o período da Segunda Guerra Mundial, ou o período do entre guerras, quando há a ascensão de Mussolini. Então, é o período do entre guerras. Pode colocar aqui, ó, o período do entre guerras. Esse período aqui, ó, entre de 19 a 39, o entre guerras. Tranquilo? B. Qual é o destino do país apresentado no texto? E qual é o papel da população para que se alcance esse destino? Veja só, ele está dizendo, ó, se a vitória foi nos terá seu grande lugar no mundo. Quer dizer, vamos lá, se a vitória foi mutilada uma vez, isso não quer dizer que aí, uma fé, o amor, a pátria, o grande povo italiano. O Duque tem razão. Então, qual é o destino do país no texto? É ser grande. Está aqui, ó, tornar a vontade, tornar grande a pátria, única vontade, única fé, o amor à pátria, única vontade, a de tornar grande o povo italiano. Então, qual é o destino do país apresentado no texto? E qual o papel da população? O destino da Itália é se tornar grande mundialmente, né? E qual é o papel? O papel do povo é tornar esse país grande, né? É amar a pátria, certo? Ter fé e amar a pátria. Quer dizer, qual o papel da população? Ter fé e amar a pátria. Qual é o destino apresentado no texto? Da pátria se tornar grande. Beleza? C. Qual regime totalitário relaciona-se com as frases? Quais são as características desse tipo de governo? Então, qual regime aqui? O fascismo. Quais as características desse tipo de governo? Você pode utilizar a frase de Mussolini. Totalitarismo, nada contra o Estado, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Você pode utilizar isso. Ok? Qual o significado dos termos fascismo e nazismo? Ok? O significado fascismo e nazismo basicamente é assim, ó, o fascismo ele nasce a partir da criação do partido totalitário fácil de combatimento. E o nazismo nasce do nazi, né? Do Partido Socialista Democrático, do Partido Trabalhista Socialista Alemão, certo? Que é o nazi. Mas seria interessante buscar outros conceitos, né? Vamos lá. Vamos colocar aos poucos os pingos nos is sobre a questão do que é o nazismo, do que é o fascismo. Vamos lá. Segundo algumas enciclopédias, você pode até encontrar isso na Wikipédia, que vai dizer o seguinte, que o nazismo ele é o nacional-socialismo alemão. Só que esse termo nacional-socialismo alemão não é o socialismo, certo? É a maneira de Karl Marx, é o modelo socialista alemão implantado por Hitler, que não tem inspiração ou inspiração nenhuma. Ok? Não tem inspiração nenhuma. Olha o que eu estou frisando. Ó. Não tem inspiração nenhuma com o pensamento de Marx, de Karl Marx. O termo socialismo, nacional-socialismo, foi um termo utilizado por Hitler para atrair a população que naquele momento sofria as auguras da crise econômica, da fome e a miséria no país, provocado pelo cumprimento do acordo pós a Primeira Guerra Mundial, que foi o chamado Tratado de Versalhes, e que durante esse processo provocou uma miserabilização da população e o crescimento dos grupos socialistas marxistas. Beleza?
Como? O que atraía para os grupos políticos, o que atraía para esse lado, esses partidos políticos da época, era o pensamento socialista. Hitler se utiliza de uma estratégia de criar, de colocar em torno do seu pensamento radical, certo? Ditatorial, ok? Unipartidário, opressor, certo? Controlador, totalitário. Ele traz a palavra socialismo nacional, socialismo alemão, que é uma ideia de um partido que trazia um modelo social específico para a situação da Alemanha. Tranquilo? Agora vamos pensar o fascismo. Já o fascismo, ele é um movimento político e ideológico estabelecido por Benito Mussolini, que determinava o modelo de nação e raça, e que esses conceitos de nação e raça, eles prevaleciam sobre os direitos individuais da população, ok? Isso era o fascismo. Tranquilo? E aí nós temos o final da nossa correção da atividade do 9º ano, fascismo e nazismo. Tranquilo? Até o nosso próximo encontro.